Olá, sejam bem-vindos, que a graça e a paz de Deus e de Cristo nos alcance mais uma vez nesse dia. A você que nos acompanha através da Rádio 97 FM, a você que nos acompanha no canal no YouTube, A Voz que Clama, História e Profecia. Nós desenvolvemos um trabalho já há um bom tempo, inicialmente trabalhando os principais temas bíblicos no contexto histórico e profético. Trabalhamos os principais temas do Antigo Testamento, onde está inserido ali os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos, e no Novo Testamento, o Evangelho, ou os Evangelhos, os 4 Evangelhos que narram a vida e o ministério de Cristo, as cartas, onde conta o desenrolar, o desenvolver do trabalho dos apóstolos a partir de Jerusalém, alcançando todo o mundo habitado da época, o livro de Atos também, que é um livro histórico, e o livro do Apocalipse, que é um livro profético. Já trabalhamos todas essa série, trabalhamos outras séries também, como E Recebereis Poder, voltado para a obra do Espírito Santo na Terra. E estávamos trabalhando esse ano, a parte já, quem sabe, do meio do ano para cá, uma série intitulada o Espírito Santo, à luz da Bíblia, do contexto bíblico e profético, à luz do contexto bíblico, né, e histórico, e conseguimos fechar o Antigo Testamento em cada subdivisão, e justamente quando nós estaríamos entrando no contexto do Novo Testamento, me aconteceu um incidente ou um acidente, né, como queira, dia 21 de agosto desse ano, onde, morrendo cana, descuidei um pouco e estou há 2 meses fazendo tratamento, né, para cicatrizar. Graças ao bom Deus está quase fechado, né, essa ferida. E nesse período, né, nós não fizemos trabalho ao vivo ali, estando na rádio, mas não deixou de acontecer, né? Temos aí mais de 400 temas gravados e sempre estamos enviando um tema, né, um link de uma mensagem, onde trabalhamos ultimamente, ou revendo, né, a série Caminho a Cristo, que aliás é uma série fantástica, super interessante, onde nos mostra o caminho a Cristo, o que Cristo, né, pode fazer na tua e na minha vida, caso assim nós o permitamos. Eu decidi falar, né, um pouco sobre essa temática, acho que até me abriu um pouco mais os olhos, né, essa questão de saúde, ou a questão também da doença em si, ou dificuldades, adversidades que vemos a cada dia, mas muitas vezes nós não inteiramos muito sobre isso. Nesse período desses 2 meses, quem sabe até volte a falar em outro momento, várias pessoas passaram, né, na minha vida, que foram fundamentais, desde o próprio dia do acidente. A minha mãe, que foi a primeira pessoa que é próxima de onde aconteceu, que contactei, que procurou meu irmão, que me levou até o hospital. Então, pessoas que me atenderam ali, desde o médico que limpou, que fez o primeiro atendimento, depois fiquei 2 dias, depois mais 4, 6 dias internados, depois acompanhamento, tratamentos, né, tanto no público quanto no particular, e todas as pessoas que passaram, né, ali, postinhos, hospital, clínicas, né, foram super importantes nesse processo. E eu pude acompanhar um pouco dessa dinâmica, né, dessa correria. Inclusive fiz amizade, conheci várias pessoas ali no hospital que estavam na mesma situação que eu, né, internado por alguma situação, por algum motivo. Não só aqueles que estavam internados, mas aqueles que estavam acompanhando. Tem até o contato dessas pessoas, a gente fala até. Então me fez eu ver assim essa área da saúde, né, ou da doença em si, né, que a saúde é o alvo de todos nós, mas quando somos acometidos por uma enfermidade, ou por um acidente, ou por outras situações,
como lidamos com isso, as pessoas que atendem, né, como mencionei, não só aqueles que passam por a situação familiar, mas aqueles que atendem também, seja no público ou no particular, a responsabilidade, né, do acompanhamento, do tratamento, da medicação e todas as situações. Então, de certa forma, eu quero estender o agradecimento a todas as pessoas que foram fundamentais, que estão sendo ainda, que a graça de Deus acompanhe vocês. Eu pude ver um pouco, né, dessa dinâmica, envolvido mais, quem sabe, na minha rotina de aula, professor, quando não, nisso, quem sabe, em outras atividades, que gosto muito, né, na parte de estar ali, trabalho manual, estar na chácara, aliás, me acidentei, né, estando correndo uma cana, que já faço há tanto tempo, né, e até li uma frase, há poucos dias, onde diz que as distrações causam acidente. Então, aconteceu, segui, me recuperando graças ao bom Deus, né? Estamos praticamente vencendo essa etapa e segui. Vou voltar, né, a gravar, quem sabe agora começo de novembro, quando não estar presente na rádio, mas a gravar, fechar a série, falando sobre o Espírito Santo no contexto histórico, né, e bíblico, do Novo Testamento, já fechei o Antigo Testamento, mas paralelamente a isso também, eu quero estar trazendo uma série de temas falando sobre essa questão, né? Não, porque nós somos um ser integral, várias vezes eu falo isso. Se uma parte não está bem, a outra também não está, né? Então nós somos físico, mental, emocional e espiritual. Meu trabalho muitas vezes é voltado para a parte espiritual, né? E falo também da parte emocional, alguns aspectos, mas vou trabalhar também essa questão da saúde como um todo, físico, mental, emocional, espiritual. Então, paralelamente a isso, vou estar iniciando hoje, né, dando uma ideia já sobre essa temática. Aliás, até saiu agora, há Novo Tempo, né, uma revista, a Revista Esperança, falando sobre a máquina humana. Até baixei e pedi essa revista, né, caso você queira também possa fazer, é bem interessante, falando sobre esse dinamismo, né, as orientações dadas por Deus em sua palavra, sobre a situação da doença em si, qual é a parte que cabe a nós, qual é a parte, né, que Deus pode estar atuando para minimizar ou resolver essa situação. São vários fatores que estão envolvidos nessa dinâmica, nessa situação. Então hoje eu quero dar uma ideia inicial sobre esse tema e provavelmente a partir do começo de novembro agora, quando nós estiver ali pessoalmente na rádio, vou estar gravando, né, e vai estar sendo postado tanto para o canal no YouTube, quanto também aqueles que nos acompanham na Rádio 97 vai poder estar, quem sabe, não vendo, mas ouvindo, né? Caso queira também, é só acessar o canal no YouTube e ter não só esse, mas tantos outros temas, os principais assuntos bíblicos, né, no Antigo e Novo Testamento. Você pode entrar na playlist dos contextos e procurar o tema que te for interessante. Não somente esse, né? Você pode também ter outros temas no TikTok, Instagram, Kawaii, Facebook, né? Temas menores, reflexões, onde você pode também estar sendo edificado a cada dia e crescendo na fé, na esperança e na confiança daquilo que o Senhor é, daquilo que Ele pode fazer na minha e na sua vida. Quero te convidar neste momento a falar com Deus em oração, abrindo nossa mente, nosso coração para entender a mensagem. Querido Deus, amorável Pai Celestial, graças rendemos pelo cuidado, pela proteção, pelas vitórias até aqui alcançadas, rogando a iluminação do Teu Santo Espírito para o entendimento da mensagem, da palavra, e rogando que cada dia nos ajude a ser receptível a essa mensagem, e entender qual a parte que cabe a cada um de nós nas escolhas, nas decisões, seja no aspecto físico, mental, emocional, espiritual, para que possamos viver uma vida plena diante do Senhor. Entendendo que no mundo, como o próprio Cristo disse, enfrentaremos aflições, dificuldades, mas Ele disse que veio para que tenhamos vida, que tenhamos abundância. Ele nos deixa a paz dele nos dá, não a paz como o mundo a dá. A paz do mundo é passageira, mas a paz de Cristo é duradoura, que mesmo em meio às dificuldades, às adversidades, Ele nos pode tornar vencedor a cada dia. Rogamos a tua bênção, agradecemos pelo teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Quero falar um pouco, como mencionei hoje, né, sobre
essa questão aí, a doença em si, que de fato é um problema do pecado, né? No ambiente perfeito que Deus criou, não havia doença, não havia morte. E, aliás, a Bíblia nos apresenta que o último inimigo a ser destruído é a morte, né? Apocalipse 21, verso 4, fala que não haverá, ele vai enxugar dos olhos toda lágrima, a morte não vai existir, e isso vai reinar paz na restauração de todas as coisas. Então, doença é um problema do pecado, e quero falar um pouco das dimensões do pecado, como ela atinge, né? Tem um pensamento baseado aqui em Gênesis 3, 10 a 17, que diz que não há saúde nos meus ossos, inicialmente Salmo 38:3, onde o próprio salmista expressa, né, lembrando da sua situação, suas escolhas, por causa do seu pecado, Davi diz, né, não há saúde nos meus ossos. Ele fala, enquanto eu me calei, enquanto eu não confessei, é como que os ossos, a angústia, a aflição fossem tomando conta dele. Em Gênesis 3:5 fala sobre a tentação que ali é registrada, ela envolve dimensões físicas, né, no dia a dia, né, naquilo que come, porque diz que se comer vai abrir os vossos olhos, e espirituais, onde a serpente disse que eles seriam, né, como Deus. E a seguir, a partir dessas escolhas, as consequências, que elas são justamente devastadoras, Gênesis 3, 10 a 17, e tem algumas dimensões dessa escolha. Eu vou falar das dimensões e as consequências no contexto físico, no física, a nudez, que a partir de que é comido ali do fruto, aquela veste de luz que os cobria desaparece e eles percebem a sua nudez. Uma nudez não simplesmente, quem sabe, física, mas uma nudez espiritual, de alma. E aqui eu posso entrar também no contexto espiritual e emocional, porque a partir disso então há medo, há vergonha, fuga, morte, né? Quando o próprio Adão e Eva se envergonham entre si, procuram vestes, né, para cobrir a sua nudez, e só resolve quando o próprio Cristo ali, ele veste-os novamente, né? Então aquilo que eles fazem é temporário, não resolve a situação. Tem uma dimensão comportamental, né? A partir do pecado, o parto e o trabalho seriam sofridos. Deus fala sobre isso, né? Então dá a ideia de que não seria assim antes do pecado. E uma dimensão também ambiental, hoje fala muito sobre isso, né? Apesar de que até mesmo aqueles que falam, quem sabe muitas vezes não toma as medidas corretas, né? Porque diz que a terra está contaminada por causa dos próprios moradores, transgridem as leis, quebram os estatutos, mudam a aliança eterna, as escolhas, muitas vezes pelas ambições, né? E não levam em conta realmente essa dimensão ambiental, esse cuidado necessário, ou quer resolver simplesmente a questão humana em si. E isso traz maldição sobre a terra, como eu falei, Isaías 24, né? A terra está contaminada por causa dos seus moradores. O que eles fazem? Transgridem as leis, quebram os estatutos e mudam, né, a aliança eterna. Justamente pela questão de cobiça, da expansão desenfreada, do desejo de superação, de poder, né, e não simplesmente como a princípio Deus colocou, que o homem espalhasse, que povoasse a terra, que vivesse daquilo que ela produzisse, mas sem essa ambição simplesmente aí comercial, de exploração, e que vai só devastando. Falando um pouco sobre as tentações de Satanás, ela sempre se mostra um cenário, ela tenta mostrar, segundo o que ele diz, né, imediatamente melhor. A propaganda, né, é a alma do negócio. Ou superior, vai abrir os seus olhos, vai ser como Deus, né? É o que ele prometeu para Eva. Mas na verdade, o que encontra, o que entrega é dificuldade, é dor, é sofrimento, miséria, né? E isso acontece logo imediatamente. Isso no contexto lá do Éden, né? Quando ele sente vergonha, foge da presença de Deus, quando Deus vem para conversar, que era algo agradável na viração do dia, eles fogem. Deus fala, onde estás? Não que Deus não soubesse, mas querendo tirar do homem isso. E desde então tem sido assim a vida do ser humano. Quem sabe quanto mais precisamos, ou quando mais precisamos de Deus, é aí que fugimos, nos escondemos, né? E não queremos, quem sabe, abrir o coração para Ele. E acima de tudo, né? Sem o acesso à árvore da vida, a perspectiva da eternidade foi interrompida. Deus fez isso
tirou deles o usufruir da árvore da vida, não porque Deus não os amasse, mas pelo fato de o amar, porque se comesse da árvore da vida após o pecado, seria, quem sabe, pecadores imortais. Isso Deus não deseja. Mas no Apocalipse há uma mensagem de a restauração, do acesso, do livre acesso novamente à árvore da vida, né, para todos aqueles que alcançarem a salvação que Deus oferece gratuitamente em Cristo Jesus. Que promessa nós encontramos em Deuteronômio 7, 11 a 15, né? Vem com uma pergunta: e qual é a condição para recebê-la? A libertação do povo de Israel ali do Egito, tem essa mensagem onde fala: guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Então essa é uma condição, é uma mensagem. Será, pois, que se ouvindo esses juízos os guardardes e cumprides, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais, promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. E amar-te-á, e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o teu grão, o teu mosto, o teu azeite, a criação das tuas vacas, e o rebanho do teu gado miúdo, né? Na tua terra, que jurou aos teus pais dar-te, a terra de Canaã, que disse que na quarta geração libertaria e levaria até ali. Ele menciona, dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos, não haverá estéril entre ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais. O Senhor de ti desviará toda enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das doenças dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te odeiam. Então, aqui está mencionando a condição para isso, no sentido geral. É claro, todas as pessoas após o pecado estamos sujeitos às consequências do pecado em si, quem sabe de próprias escolhas, e aí mostra um fator muito importante, né? Onde muitas, ou em grande parte, nós podemos exercer um papel fundamental, né? Ao ter uma boa saúde, a qualidade de vida. Estava até assistindo um vídeo essa semana, onde fala em alguns lugares, Nova Língua, alguns lugares, né, do nosso mundo aí, onde as pessoas usufruem de uma melhor qualidade de vida, né? Longevidade, não só em longevidade, mas com qualidade. Isso tem a ver com as escolhas, né? Com algumas escolhas, o que comer, quando comer, quanto comer, a questão também emocional, que é muito importante, tanto na preservação quanto na restauração da saúde, é muito importante. Então eu decidi incorporar um pouco mais, né, dessa mensagem no meu contexto, que vai enriquecer até. Já vinha, vez ou outra eu falo sobre isso, eu falei temas sobre saúde, mas incorporar, quem sabe até mesmo a cada domingo, quando trouxer uma mensagem, trazer uma pautazinha sobre isso. Até porque uma hora de programa me dá ainda um tempo considerável de falar. Nossas considerações, nossas reflexões é de meia hora, então dá para falar um pouco, e eu acredito que vai enriquecer mais as nossas mensagens, né? Tendo um contexto espiritual e também um contexto físico e emocional. Agora, o que devemos buscar segundo o Salmo 103 e o Salmo 107, 19 e 20? Estou trazendo mensagens bíblicas, você pode ir para a sua Bíblia, a palavra, e pesquisar. Diz o texto: ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Então, no contexto espiritual e também no contexto físico, emocional. O outro texto diz ainda: então clamaram o Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas dificuldades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. E eu tenho me aprofundado no contexto bíblico, no contexto profético, no contexto histórico, né? Eu tenho percebido o grande amor de Deus. Eu muitas vezes até me questionava na conquista da terra de Canaã, quando Deus permitiu a destruição, a conquista das nações ali. Mas depois eu percebi que Deus havia dado 430 anos aproximadamente da peregrinação e o período de Israel oprimido ou ali sendo escravo na terra do Egito. Isso deu oportunidade para que o povo do Egito, os egípcios, que era a maior potência da época, os cananeus ali também, familiarizassem com o Deus de Israel, com a mensagem. E mesmo quando Deus vem depois de tanto tempo de arrependimento, 400 e poucos anos ali, para os libertar, Deus não chega rapidamente ali e vai destruindo todas as coisas. Deus deu a oportunidade: olha, deixa ir o meu povo.
e o faraó endurece o coração, e ali vai vindo então as 10 pragas, que aliás feria justamente os deuses da época que eles acreditavam. E ela foi aumentando gradativamente, né? Fere ali o rio Nilo, as águas em sangue, foi indo até chegar à última, mais dura, mais cruel, que foi a morte dos primogênitos. De certa forma, Deus estava libertando o seu povo, e isso era uma profecia que apontava, e dando oportunidade para a transformação, para os próprios egípcios e os cananeus de arrependimento. Então, mesmo as situações mais adversas, quando o povo de Israel, ou quem sabe outras nações passam, até mesmo nós, no nosso dia a dia, com o intuito de libertar, de salvar, de despertar-nos para isso. Tem um conselho, no livro de Provérbios 4, versos 20 a 22, que conselho devemos seguir de acordo com este provérbio. Diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido, Deus chamando a você e a mim. Atenta para as minhas palavras, para a Bíblia Sagrada, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Por que eu estou falando para você? Quais as razões? E até em Isaías capítulo 1, versículo 18, Deus chama a razoar com ele, a conversar. Vamos conversar um pouco, vem cá, vamos conversar. Né? Mesmo que os teus pecados sejam como o carmesim, como a escarlata, se tornarão brancos como a neve, eu posso purificar, posso transformar você. Eles ainda não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o teu corpo, é a mensagem de Deus. Quero trazer também um texto que está na carta de Tiago, uma das cartas universais do Novo Testamento, né? O que devemos pedir? O que devemos pedir em oração segundo Tiago? Então ele diz o seguinte: está alguém entre vós doente? O que você pode fazer? Chame os presbíteros, né, anciãos, os líderes da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. No contexto literal, mas também espiritual, o Espírito Santo na vida dessa pessoa. E diz que a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, tem um contexto físico, contexto natural, do tratamento, ele fala, né, do azeite, do tratamento, né, que deve ser feito, deve ser passado por alto, claro, mas também um contexto espiritual, né, de você buscar, o contexto emocional, de você levar a Deus, de você orar, de você interceder, de você crer nessa mensagem. E há relatos, pesquisas, né, confiáveis que mostram que as pessoas que têm um porquê, têm um objetivo a mais, de sonhar, de crer, de acreditar, de ter fé, a restauração é muito maior, é muito mais acelerado esse processo, né? Temos mais alguns textos, né? João 14, 17, onde diz que o Espírito Santo estará convosco, né? Jesus fala sobre isso, né? Que ele iria, ele diz: eu vou, mas voltarei, né? Ele diz também de enviar, né, o Consolador para estar trabalhando. Diz que ele estará convosco, habita convosco e estará em vós. Uma promessa de Deus. Romanos 12, versículo 1 fala: para que nós venhamos apresentar a Deus nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Então não é um sacrifício morto, mas é oferecer o meu corpo, seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, como sacrifício vivo. E o cuidado, vou trazer mais alguns textos que falam sobre isso, daquilo que nós comemos, que nós bebemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vemos, porque nós pertencemos a Deus. 1 Coríntios 3,16, ele diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Que o Espírito Santo de Deus habita em mim, habita em você? Ainda no versículo 17 diz que se alguém destruir o santuário de Deus, que sois vós, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, o meu corpo, o seu corpo, pertence a Deus, é santo. Então, eu devo cuidar disso, com aquilo que como, com aquilo que bebo, com descanso, com repouso. Vou trazer outros temas falando sobre isso, essa importância, né? De preservarmos, fazer aquilo que cabe a mim e a você, nesse cuidado, na manutenção, né, dessa máquina, né? Essa super máquina que Deus criou, o corpo humano.
O versículo ainda 19, acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário de Deus, que habita em vós, o qual não sois de vós mesmos e que pertence a Deus? Então nós pertencemos a Deus, e Paulo chega a dizer, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Então, baseado naquilo que o Senhor fez, o que o Senhor faz, criou e redimiu, eu não tenho autoridade de fazer o que eu quiser, como alguns, o corpo é meu, eu faço, a vida é minha, eu faço bem o que eu quero. Não, nós pertencemos a Deus, por criação e por redenção. Então, eu devo glorificar a Deus em minhas escolhas. 1 Coríntios 6, verso 20, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus com o vosso corpo. Deus pagou o preço necessário, e alto preço. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, tudo aquilo que cabe a você e a mim a fazer, seja no cuidado, na manutenção, na preservação ou na restauração, eu devo fazer. Eu gosto sempre de trazer o texto onde fala da ressurreição de Lázaro. Jesus, ele fez aquilo que as pessoas não podiam fazer. Ele foi para ressuscitar Lázaro, que foi o maior milagre, né? Havia 4 dias já morto, cheirava mal, e ele disse, tirai a pedra. Ele poderia falar, pedra, saia daí. Não, tirai a pedra. As pessoas tinham que crer, Senhor, mas já cheira mal, tirai a pedra. Eles tiveram que tirar a pedra, e eu preciso tirar a pedra. Você também é a pedra que impede, que intercepta, quem sabe, essa comunhão, aquilo que Deus pode e quer fazer na minha e na sua vida. Tirai a pedra, tiraram a pedra. E ele agora disse, Lázaro, sai para fora. Isso somente Cristo poderia fazer, e Lázaro saiu. Quem sabe, todo enfaixado ali, ele diz, desatai, desamarrai e deixai ir. Cristo podia falar, sai daí, desce aí, ataduras. Não, as pessoas tiveram que fazer isso. Então, aquilo que cabe a você e a mim fazer, eu preciso fazer. Deus não vai vir fazer para mim e para você aquilo que eu e você podemos fazer. Crer, confiar, fazer nossa parte no estudo da Bíblia, na oração, na comunhão, os meios, os recursos necessários no sentido de restaurar a saúde. Remédio, seja ele natural ou químico em alguma situação, né? Primeiramente a preservação daquilo que comemos, que bebemos, o repouso, a atividade física, a luz solar, a utilização de água, tudo aquilo. Eu vou falar também sobre isso, os 8 remédios naturais, né, que Deus nos concede naturalmente. E falando sobre saúde como necessidade urgente. Para viver o sonho de Deus, preste bem atenção nisso, é preciso recalcular a rota junto dele. Em Jeremias 29, 11 a 13, nós lemos que Deus tem pensamentos de paz. Eu bem sei quais os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz a palavra de Deus, pensamentos de paz e não de mal, de dar a vocês o fim que esperais. Mas eu preciso buscar de todo o coração, preciso ir até Deus, que é a fonte de cura. Eu preciso entender, devemos entender que o fardo do pecado, com o seu desassossego e desejos não satisfeitos, é o fundamento da doença. O estresse, a depressão, a ansiedade, tudo isso, a correria. Se estamos sofrendo por causa, quem sabe, da transgressão das leis de Deus, então é hora de ouvirmos a sua voz. Ele deseja que entendamos a causa de nossas dores e a solução que ele apresenta como um único meio de encontrar alívio. Todo o bem-estar físico, mental e moral depende dessa obediência a Deus, dessa busca a Deus, de prevenir ou restaurar. Em Cristo Jesus encontramos o exemplo e o conhecimento que precisamos para vencer, pois ele venceu onde Adão e Eva fracassaram. Mateus 4, 1 a 4, falando da tentação. E ele conseguiu reconhecer a tentação, dominar o apetite, exercer o autodomínio e confiar inteiramente ao Pai. E eu até tenho falado algumas vezes, né, que a vitória ou fracasso não depende muitas vezes do ambiente. Adão e Eva, por exemplo, fracassaram lá no Éden, no lugar perfeito, e Cristo venceu no deserto. Graças a Deus nos alcance. Vamos falar com o Senhor. Eterno Deus, dá-nos a tua paz, a tua graça, nos guia cada dia nos teus caminhos, nos ajude para que em Cristo Jesus sejamos mais que vencedores. Amém.